Tecnomagia, aparelhos, parasitas, chips, implantes, condensadores energéticos. Vamos falar especificamente agora sobre todos esses recursos utilizados pelos especialistas das sombras. Lembrando sempre que a apometria, ao meu ver, tem o seu foco na assistência a processos obsessivos complexos, agindo em cima das chamadas magias negras, as goécias, as arquepadias. Então nós praticamos a anti-goécia, anti-arquepadia com os nossos recursos, com os nossos conhecimentos, sempre agindo em desdobramento, desdobrados, o que facilita, quando nós estamos da dimensão astral, a percepção de tudo aquilo que está acontecendo, para que a gente, com as leis e técnicas da apometria, possa ter mais recursos para agir nessas frentes. Vamos ter também toda a responsabilidade ao falarmos sobre aparelhos parasitas, chips e implantes. De antemão, virou moda falarmos que uma pessoa tem um implante, um chip, um aparelho parasita instalado no seu corpo, e a gente vai ver que não é bem assim. Novamente, assim como para sermos alvo de um processo de magia negra, nós precisamos ser muito importantes para os especialistas das sombras, sermos agentes que, na visão deles, pode desvirtuar cada vez mais pessoas, ou estarmos comprometidos através de reencarnações, encarnações passadas com estes seres, e eles querem que a gente permaneça agindo, atuando em bases de maldade. A tecnomagia é nada mais do que o uso de altíssimas tecnologias para a prática de magia negra, para a prática de goécia. Nós precisamos abrir o nosso leque consciencial e entendermos que seres que detêm conhecimentos profundos na área da tecnologia, de conhecimentos dos elementos da natureza, recursos da natureza, elementais, forças ocultas, nós precisamos entender que eles vão arregimentar sempre todo esse conhecimento para potencializarem com seu psiquismo todo material, todo artifício que puderem, para que eles não tenham o trabalho, então, de ficarem ao nosso lado, nos obsediando. Tecnomagia, porque estes recursos, essas tecnologias, esses aparelhos, têm um poder de alcance inimaginável por nós. Alcance coletivo, larga quilometragem de assédio, de exteriorização de energias destrutivas. Novamente, a gente não se conhece. A gente precisa começar a pensar no quanto a gente é manipulado por aparelhos. Fazendo uma parte aqui, será que o celular é um aparelho, uma tecnomagia utilizada por estes seres que detêm o poder dos sistemas, da tecnologia, da ciência, da informática, das mídias, para que a gente fique alienado, para que a gente deixe de lado o autoconhecimento, para que a gente fique em aplicativo, para que a gente se manifeste através dos aplicativos, querendo atenção, mostrando aquilo que a gente é, escondendo todos os nossos complexos, dores, solidão, inferioridade. A gente vê as pessoas alienadas 24 horas por dia, dependendo do celular. Lógico, tudo tem um lado positivo e um lado negativo, mas como é que está a nossa relação com estes equipamentos? Será que a gente se aliena a ponto de só pensar, de só nos relacionarmos com este equipamento, com o computador? Será que alguns sites, será que os jogos são feitos para nos obsediar? Para tirar a atenção de nós mesmos? Há casos e casos
das pessoas em frente à televisão, ao computador, com o videogame, jogando 24 horas por dia, se alienando, caindo naquela quase realidade, jogos de violência, jogos de matança, busca ao tesouro, que tesouro é esse que nunca chega, e se alienam. Sites, aplicativos de encontros, aplicativos que estimulam a prática sexual desordenada, desequilibrada. Nós vamos atender pessoas que estão comprometidas psiquicamente, emocionalmente com estas ferramentas alheias. Estão absortas. Zumbis. Perderam a razão, perderam a identidade. É um vício. Então vamos pensar já, através desse micro exemplo, se os aparelhos que a gente usa já não são uma tecnomagia, um chip, já que todos têm chip, tem um HD. Como é que a gente lida com isso? Então, cada vez mais em voga, os especialistas das sombras estão arquitetando ferramentas, aparelhos para que a gente se mantenha na subjugação, no alinhamento, no chamado Maya, vivendo uma ilusão, entrando então em processos obsessivos, psicóticos, neuroses, processos de loucura, porque a gente alimenta todo este sistema, o sistema das trevas. Nós vamos agir muito sim na retirada de algumas aparelhagens que servem para manipular o coletivo na rua. Antenas para mapear o gado, me perdoem dizer assim, o coletivo de pessoas que caminham sem conexão com o divino, apego à matéria, não pensa sobre a sua própria vida. Antenas aqui na Avenida Paulista, nos principais pontos da cidade, para que com sua irradiação, através de impulsos elétricos no nosso cérebro e fluidos energéticos tóxicos, as pessoas caminhem sempre de forma negativa, sem energia, sem esperança, se sentindo inferiores. Campos de força também planejados por estes magos cientistas que abraçam um grupo de pessoas para mantê-las nessa psicosfera de negatividade. Inúmeros recursos, não só utilizados no campo individual, mas principalmente no campo coletivo. Utilização de equipamentos tóxicos, de armas, de tecnologia para atingir grupamentos no planeta Terra que fazem o bem. A ONU, a Unesco, Médicos Sem Fronteiras, cenários políticos também, Brasília, Casa Branca e por aí vai. Estes locais são alvos de ataques energéticos, de controle de mapeamento através destas tecnologias. Nós vamos falar especificamente agora, então, sobre a síndrome dos aparelhos parasitas no nosso corpo astral. Estes aparelhos, eles são aparelhos desde os mais arcaicos aos mais sofisticados, em que inclusive os espíritos de luz pedem para levá-los para estudo. A tecnologia, o conhecimento tecnológico direcionado para o mal destes seres é absurdo. Então, desde os mais arcaicos, a gente pode pensar aí, por exemplo, em pregos no formato de madeira, já vistos e retirados por nós, garras no formato de garras de ferro, formatos geométricos
equipamentos em formatos geométricos, como se fossem um ponto riscado, digamos assim, que são implantados, feitos aqui para a gente entender, ou com madeira, ou com ferro também. Há equipamentos sofisticadíssimos, chips, a nanotecnologia trabalhando em favor da confecção de todos estes aparelhos parasitas, que visam ser instalados em determinados pontos do nosso corpo energético e astral, para que nós percamos todo o controle físico, energético, emocional e principalmente psíquico que tenhamos sobre nós. Eles agem no campo do cérebro, no córtex cerebral, prejudicando as funções neurológicas, a conversa entre os neurotransmissores, prejudicando o nosso aparelho fonador, centro cardíaco, desequilibrando as nossas funções psicomotoras, sensibilidade, causando estragos no nosso plexo solar. Estes aparelhos são implantados em regiões certeiras e específicas para tirar toda a energia de um indivíduo. Eles são perfeitos, complexos e, novamente, afetam múltiplas áreas, zonas motoras que correspondem às nossas respostas neurológicas, causando aí paralisias, atrofias, hemiplegias, síndromes dolorosas, perturbações psíquicas. Interessante fazermos uma parte que só em desdobramento, ou nós, a equipe mediúnica, estando desdobrados, é que nós conseguimos identificar todos estes aparelhos, só em desdobramento. A olho nu, em geral, rarissimamente, de acordo com a ostensividade mediúnica de clarividência de um médium, a gente consegue identificar. Eles são feitos, pensados para ficarem escondidos, são instalados no corpo de energia, no duplo etérico e no nosso corpo astral. Então, só quando a gente se desdobra, quando a gente se coloca na dimensão astral e quando a gente desdobra o assistido, é que a gente consegue enxergar a muito custo todos estes artifícios. Há uma questão aqui que precisa ser pontuada. É preciso muita experiência, investigação, questionamento junto aos espíritos, utilização das leis e técnicas da apometria para a gente entender se de fato aquilo que a gente está enxergando no assistido é um aparelho parasita ou um chip. Às vezes a gente se equivoca, os grupos se equivocam, porque algumas cristalizações de pensamento do próprio assistido da gente são configuradas no nosso corpo de energia, reverberando também no corpo astral. Então é a própria forma de pensamento da pessoa que faz com que algumas energias se cristalizam, formam, vou ser redundante, formas arcaicas, um formato de bola, de estrela distorcida, o que quer que seja, uma forma quadrada, a depender do tipo de pensamento da pessoa, e os trabalhadores confundem com o aparelho parasita. E não, foi a própria pessoa que plasmou, sem saber, sem querer, no seu corpo, estes centros de energia tóxica condensada. Isso não é aparelho parasita. Então a gente, em desdobramento, a gente também identifica, faz a limpeza dessa toxicidade, desses miasmas todos que a pessoa mesmo produziu, que a gente mesmo produziu e que foram cristalizados em determinados locais do nosso corpo, dos nossos corpos, e a gente entende equivocadamente como aparelho parasita. Isso acontece e muito. Geralmente,
Um aparelho parasita é instalado por um médico, um especialista das sombras, junto com um cientista que trabalha para o outro lado. Quando há processos de tecnomagia, nós já entendemos que há grupos de espíritos obsessores responsáveis pela confecção, planejamento, implante, ou seja, esta tecnomagia está conectada e caracteriza um processo obsessivo complexo em cima do assistido, em cima da pessoa. E aí a gente, aprofundando a investigação, vai chegar a este grupo de especialistas, a estes obsessores e, conforme for, a quem planejou toda a ação. Dificilmente quem planejou toda a ação foi quem implantou o aparelho, o chip nos corpos, nos veículos de consciência do assistido. Não, eu sempre digo, o chefe que é chefe, o pensador, não bota a mão na massa. Ele manda os seus súditos fazerem as ações. Então, a gente já sabe aqui, pintou um aparelho parasita, usando esse termo, tecnomagia, processo obsessivo complexo, vamos investigar, porque há muitos espíritos por trás desta ação. E só estando desdobrados, nós temos acesso a esta investigação de maneira proativa. Todos esses engenhos, dos mais arcaicos aos mais elaborados, visam, então, para reforçarmos, desarmonizar e fazer a vítima sofrer, causando sempre alterações nas funções diárias, como a de sensibilidade, percepção, área motora, neurológica. Os sintomas aparecem como estranhos, como dores repentinas lancinantes, limitações funcionais, processos degenerativos e severo comprometimento mental. Estes aparelhos servem como condensadores energéticos, vamos aprofundar, e eles estão impregnados também de fluidos mentais tóxicos do agente que pensou, planejou estes aparelhos. Então, quando estes aparelhos são instalados nos veículos do assistido, além de tudo, eles trazem toda essa carga tóxica que vai desequilibrar violentamente o psiquismo do assistido, o seu corpo físico, causando extremas perturbações e doenças também gravíssimas. O aparelho serve para quê? Emanando sempre esse tipo de toxicidade retroalimentada pelos próprios pensamentos em desequilíbrio do alvo, do foco, ele vai de maneira espasmódica, de tempos em tempos, liberando essa toxicidade, liberando essa eletricidade através de um circuito para fazer com que a pessoa caia, se ressinta, para fazer com que toda essa anatomia caia por conta desta malignidade imposta através dos aparelhos parasitas. Eles causam distúrbio do sono, inquietação, ansiedade, raiva, depressão, melancolia, tristeza, vômito, febre, alucinações, estados alterados de consciência, perda de concentração, perda da vontade de viver, isolamento. A pessoa passa a não querer socializar, não querer lidar com a família, não vai trabalhar. Nós vamos relatar um caso que aconteceu conosco no nosso grupo de uma assistida, trazendo todos esses sintomas. No plexo solar, novamente, que é uma área
que pensadamente pelo divino, em que através da qual nós trocamos com o externo as energias relacionadas às emoções trabalhadas ou não trabalhadas. Então, enjoo, vômito, perda de apetite, dor de barriga, a perda da libido, da energia sexual. A pessoa vira um zumbi, sem vontade de se alimentar, ela vai murchando em vida. Ela está mapeada. Quando um aparelho parasita é instalado, ele é controlado à distância. É por isso que a gente diz que os aparelhos da tecnomagia substituem a ação direta, digamos assim, a presença física dos obsessores. Eles nos controlam o assistido à distância, através, vamos pensar de um controle remoto mesmo, e assim conseguem controlar um maior número de obsidiados ao mesmo tempo. Estes aparelhos são criados em laboratórios sofisticadíssimos do submundo, dos subplanos inferiores. Nós, por diversas vezes, fomos levados a esses laboratórios para agirmos, recolhimento de espíritos sofredores, de espíritos cobaias, testes com seres humanos desdobrados, sendo escravizados. Altíssima tecnologia indizível aqui pra gente. Experiências in vitro. Eu não sei se vocês assistiram o filme Matrix, aquele cenário em que há vários óvulos, por assim dizer, não é? Também metálicos, uns conectados aos outros, os casulos, essas experiências. Fetos in vitro com chips, eles já com a intenção de chipar o ser que nem encarnou ainda, o espírito está conectado a eles e já a essa aparelhagem. Então todos esses equipamentos são desenvolvidos nos laboratórios de altíssima tecnologia do submundo astral, para cada vez mais manipularem, escravizarem um número maior de espíritos, daqueles 75% principalmente, também, que não têm consciência do divino, estão atrelados ao campo da matéria. Estes são os aparelhos parasitas. Algo que a gente precisa falar também é que não é de um momento para o outro que estes aparelhos são instalados. Novamente, há um planejamento, um período de conhecimento maior ou de espera da melhor oportunidade para os magos, cientistas das sombras, médicos, instalarem esses aparelhos no corpo do assistido. Não é assim. Eles esperam anos e anos a nossa baixa energética, imunológica, padrão consciencial, para aí sim realizarem cirurgias de implante destes equipamentos. Não é assim, a pessoa distraiu, o espírito vai lá e colou, instalou. Não. Cirurgia astral em desdobramento, eles são médicos, aí eles instalam precisamente naquelas zonas do sistema nervoso central, dos nossos centros de força, coluna, bacia, estes equipamentos através de uma cirurgia complexa. Eu tenho pavor quando alguém me fala que, novamente, não tem responsabilidade, ou nem conhece, né, o assunto, mas as pessoas adoram atribuir, seja obsessor, agora aparelho parasita, implante, eu estou chipada, eu estou com 5 chips, não está, precisa ser muito importante para ser chipado, precisa servir a um fim maior para eles, no campo coletivo novamente, para você ser chipado, nem brinque com isso.
porque isso visa a longo prazo te matar e te manter escravizado por encarnações posteriores. Inclusive, agora estou chipado. Eu até brinco, é chip da TIM, da Vivo, da Oi, da Claro. O que é? Não. Para que a gente consiga auxiliar na retirada desses aparelhos, nós novamente, os trabalhadores, nós precisamos estar desdobrados. Nós contamos com a ajuda direta de cirurgiões, amigos, espíritos de luz, de neurocientistas, de engenheiros dessas tecnologias, na área da nanotecnologia, da informática, para que juntos haja uma cirurgia mesmo, uma operação, como quando a gente precisa operar para retirada de algo no nosso corpo. É um processo difícil, um procedimento difícil, cuidadoso, que vai pressupor depois o enxerto de massa encefálica, de músculo lá no corpo astral, recomposição do corpo energético, doação ostensiva do nosso ectoplasma aqui para os espíritos que estão realizando essa cirurgia, para que haja então matéria para que eles possam reenxertar os músculos, os órgãos, carga de energia para fazer os órgãos voltarem à vitalidade, digamos assim, reorganização do psiquismo, uma série de ações, e não é de um dia para o outro que a pessoa se recupera. Então, novamente, estes espíritos esperam anos, esperam a melhor brecha para realizar essa cirurgia, que é demorada, de implante desses aparelhos, de todos esses chips, e depois a gente detecta só em desdobramento, consegue retirar quando há permissão, assim como a gente só auxilia na desconexão de obsessores quando há permissão, porque a pessoa é que busca com seus padrões essa psicosfera toda se torna algo, a gente só consegue com os espíritos especialistas de luz, os médicos siderais, realizar esta retirada. De novo, vamos parar de ser preguiçosos. Agora uma leva, inclusive de gente que acredita na espiritualidade, de médiuns dizendo: estou chipado, estou com implante, né, como um preguiçoso que quer mais uma muleta para justificar sua incompetência no autoconhecimento. Estes implantes são arrasadores e às vezes tendem a matar rapidamente. Aqui com brevidade um exemplo de um trabalhador, de um médium que trabalhou conosco há muito tempo. A gente precisa tomar cuidado porque a gente caminha com síndrome de super-herói, né? E a gente irresponsavelmente, eu já fui muito assim, hoje não mais, graças a tanta pancada que levei e prejuízo no meu corpo físico, nas minhas emoções, no meu psiquismo, a gente quer ajudar todas as pessoas. Isso é legítimo, é compaixão, mas a gente precisa se distanciar ao outro que é do outro e só agir em momentos oportunos, dentro de um grupamento, com a força do todo e amparo da espiritualidade. Mas esse médium, este trabalhador, ele é um excelente magnetizador, também acupunturista, e ele estava com uma amiga em um hospital. Ela teve uma infecção brutal, foi internada e entrou em coma, rapidamente entrou em coma, e ele estava no hospital, ele foi visitar, ele teve a oportunidade de entrar no quarto, lá na UTI, para ficar um pouquinho com ela e, de acordo com ele, para fazer exteriorização de passe, não é? Magnetismo, energização. E ele, por não sei que cargas d'água, já sabendo de tudo que demanda a título de responsabilidade, não nos desdobrarmos fora de um grupamento, ele quis bancar o super-herói e ele se desdobrou. Ele só desdobrou o corpo de energia dele. Ele tinha capacidade para isso. Por favor, não façam isso. Vocês não sabem, na maioria das vezes, nem como fazer, mas não façam isso. Principalmente por uma questão de autorresponsabilidade,
para não abrirmos, não sermos vistos por espíritos que queiram nos derrubar, pelos nossos obsessores diretos. Ele fez isso dentro de um hospital. A gente já sabe que um hospital é um local de extrema dor, sofrimento, tristeza, angústia, em que centenas de espíritos circulam, espíritos que não sabem que desencarnaram, todo um psiquismo triste e que sofre ação de obsessores também que querem fazer com que o outro desencarne rápido. Também um local de extrema luz, com tantos médicos, amparadores, equipes que acolhem. Isso a gente sabe graças ao alto, graças a Jesus. Mas ele desdobrou só o corpo de energia. Ele, na vida pessoal, estava com tantos problemas na área de relacionamento, de casamento, com os filhos, entrando em processos diversos aí, auto-obsessivos e obsessivos. Então ele era a brecha, ele tinha a brecha individual dele. Ele estava sendo observado por aqueles espíritos que queriam fazê-lo voltar para o seu grupamento tóxico, sombrio. Ele já tinha analisado isso e a gente sabia dessa brecha já ou assistindo espiritualmente, como a gente faz com todos os trabalhadores nos nossos dias de atendimento. Enfim, mas o bancário super-herói naquele momento, ainda que por amor, gritou mais alto, ele se desdobrou. Foi a brecha para que os espíritos que estavam de olho nele, particulares, obsessores, detentores de um conhecimento oculto, instalassem aí sim um aparelho parasita. Começassem naquele momento a instalar e o restante foi feito em desdobramento sem ele saber. Em uma semana, e é um homem com quase 1,85 m, 90, robusto, forte, a gente até brincava, nada derruba você, magnetizador. Ele começou a definhar, perdeu o apetite, dor de cabeça, enxaqueca, coisa que nunca teve, gripe. Eu percebi, nós percebemos, eu falei, vem cá que tem coisa errada aí, que a gente já se conecta aos sintomas. Dito e feito. Foi a oportunidade para os inimigos dele instalarem um chip aqui no chakra humeral, no meio das asinhas aqui, nas costas, com irradiações aqui pelos ombros até os cotovelos, minando toda a força dele. Ele começou a perder 5, 8 quilos em uma semana. Por benefício do alto, intervenção, imediatamente, por mérito dele, tratamento espiritual, percepção deste aparelho que ia matá-lo em um mês, e foi essa informação que a gente teve. Uma pessoa que, apesar das suas questões individuais, estava se propondo, sim, a trabalhar com a espiritualidade do bem, o médium ostensivo, mas olha a brecha. Um equipamento de altíssima tecnologia, instalado aí no humeral, pegando toda a força da coluna, né, e se irradiando. Um processo que demorou, um atendimento que demorou 1 hora e 20 para ser efetivado. Depois reconstrução de toda a energia, de todo o psiquismo da pessoa. Então tenhamos cuidado. Serviu como aprendizado, os próprios espíritos falaram, a gente não deve se envolver no que é do outro, não abrirmos brecha, porque cada vez mais esses cientistas das sombras querem nos derrubar, querem derrubar quem está nas frentes do bem. Então, voltando, uma passagem de Dr. José Lacerda, no livro Espírito e Matéria, Novos Horizontes para a Medicina, que vocês devem ler, ele diz que os aparelhos retroalimentados são os que se alimentam com a energia da própria vítima, através de derivações do circuito de um aparelho colocado no cérebro. Os técnicos conectam filamentos no órgão que funciona com carga elétrica mais forte. Por exemplo, o músculo, cuja carga se mede em milivolts
e lançam a carga diretamente sobre os neurônios, cuja carga é medida em microvolts. Olha a inteligência. O resultado será semelhante a um curto-circuito, causando alterações funcionais imediatas, extensas, como a perda de consciência ou como, por exemplo, uma crise cardíaca. Estejamos atentos, já conhecendo sobre esta tecnomagia, sabendo da utilização dela pelos especialistas das sombras que querem cada vez mais potencializar no campo coletivo a inserção desses aparelhos no campo individual ou num grupamento, numa sociedade inteira para manipulação consciencial das massas. Falando sobre condensadores energéticos, já demos alguns exemplos falando sobre magia negra ou goécia para a gente firmar o aprendizado. Os condensadores energéticos são acumuladores, eles funcionam como uma muleta psíquica que auxilia a mente que criou este condensador na criação da sua duplicata etérica, reforçando, são condições, são conglomerados de energias pensadas, potencializadas pelo pensamento do agente criador emissor e que, ainda que materializada aqui por algum humano no campo da terra, da matéria, ela tem a sua contraparte, a sua réplica também feita, sendo vibrada negativamente na dimensão astral e vice-versa. Muito feito lá, pensado, se materializa depois, posteriormente aqui, através da inspiração por eles, de algum médium que vá materializar o ebó, o condensador, para fins diversos escusos aqui no campo da matéria. É nesta duplicata que todo o conteúdo energético e emocional direcionado que vai causar estragos em dimensões, em proporções terríveis no campo do assistido. Os condensadores energéticos, eles nada mais representam do que a energia materializada, condensada ou coagulada. Quando eles entram novamente, como explicamos, em contato vibratório com o foco, eles vão descarregar toda a toxicidade, toda a carga fluídica negativa, criminosa na aura do seu foco, causando desequilíbrios conscienciais extremos. Quando a pessoa a quem o encanto se destina entra em conexão através da situação mental afetiva, estando deprimida ou sob qualquer viciação mental, isto basta para que ela ofereça um campo propício para que a energia seja desencadeada pelo feitiço ou pela magia. Então, o próprio mago negro, como sabemos, vai manipular, regimentar recursos, mudando a carga de positiva para negativa de um elemento, de um material, eles detêm poder para isso, e através de um condensador, de um objeto, como falamos, o voodoo, o bonequinho, o ebó, o despacho, é um objeto material composto por vários outros elementos, ele potencializa, joga carga tóxica, aniquila a positividade, por exemplo, de ervas, de sangue, inverte os polos e forma uma bomba negativa para ser direcionada para fins escusos. Em algumas ocasiões, estes condensadores também causam enfermidades a ponto de fazer alguém desencarnar com maior
brevidade. A toxicidade desses elementos e do psiquismo causa doenças graves. Instiga também e potencializa os instintos não mapeados que a pessoa tem na área da sexualidade, tendências a vícios, tendências a traição. Nós temos casos e casos trabalhados e estudados, assistidos por nós, em que novamente condensadores energéticos através de rituais foram utilizados para que uma pessoa se separasse, roubasse o marido, a esposa. Essa carga tóxica psíquica estava cheia de vibrações que incitavam o outro a realizar tudo aquilo que estava na sombra, no campo dos desejos, a dar vazão aos instintos mais escusos mesmos, fantasias, fazendo com que a pessoa se separasse, agredisse, por exemplo, a esposa, abandonasse filhos, mudasse da água para o vinho. É uma hipnose potencializada rapidamente ao extremo. A pessoa fica irreconhecível. Mas, na verdade, todos esses fluidos manipulados e direcionados só trouxeram à tona quem a pessoa realmente era. Lei de afinidade, lembremos sempre. E aí ela começa já a servir aos fins dos especialistas, dos magos, daqueles que fizeram os condensadores, fizeram o feitiço ou a magia de maneira muito e muito rápida. Então a gente pode dizer que o feitiço ou a magia é um processo de condensação energética de baixíssima vibração, de altíssima frequência. Novamente, tanto condensadores energéticos quanto aparelhos e chips só podem ser retirados com maior ou menor facilidade quando nós estamos desdobrados, já que eles agem também em maior qualidade na dimensão astral. Sempre que nós temos acesso, por exemplo, à informação de que um condensador energético, um ebó, foi feito no campo da matéria, nós precisamos sempre aniquilar as forças destes materiais na dimensão astral, na contraparte astral. E mesmo que haja a queima, que a destruição deste ebó, o que é raro, né? Porque a pessoa muitas vezes nem sabe o que foi feito para ela, não sabe onde está, se já foi destruído materialmente posteriormente, mas ele pode e, em geral, continua vibrando, tendo vida, forma na dimensão astral. Então a gente precisa queimar, destruir, utilizar recursos próprios com a força do sol, natureza, vamos ver, para aniquilação, sempre com a ajuda dos Exus, dos pais velhos, dos médicos, dos cientistas, para a gente aniquilar toda a potência vibrátil, a carga tóxica destes condensadores. A gente tem sempre que pensar na ação nos dois lados da vida. Quando não conseguimos, na maioria das vezes, achar estes materiais aqui, já aniquilando a ação deles, zerando, equilibrando na contraparte astral, eles perdem força material aqui, porque a desconexão também, quando há merecimento, do psiquismo da pessoa. Foge da sintonia vibratória e aí o material não tem mais vida, não tem mais ação. Quando nós realizamos aquele trabalho na ambiência em que muitos despachos, ebós, rituais eram feitos, nós fomos, já que a gente não estava lá presente, nós somos em desdobramento, nós fomos convocados a aniquilar
muitos desses despachos, que são condensadores energéticos. A gente aglutina tudo aquilo que a gente viu, pensamento, elementos físicos, comida, planta, fogo, o que quer que seja, para que isso tenha cada vez mais força. Então nós somos solicitados ao desmanche dessa magia, sempre na contraparte astral, porque senão ela continua vibrando. Lembremos das arquepadias, magias feitas em encarnações passadas que continuam vibrando até agora. Se não houver o desmanche daquilo feito hoje, daquilo que é feito hoje, a pessoa pode desencarnar, na próxima encarnação ela continua sendo acessada por repercussão vibratória, por este condensador, por estes elementos. Então, lembrando sempre, todos estes elementos vão materializar cotas e cotas de energias mórbidas e destrutivas que vão se agregando às auras dos encarnados e são absorvidas pelos seus organismos, causando distúrbios, doenças, desequilíbrios psíquicos inimagináveis, com foco na destruição total do assistido ou de um campo coletivo. Lembremos sempre, com a apometria, nós, estudando sobre todos esses artifícios, nós conseguimos, com a ajuda da espiritualidade, acessar esses campos através das leis e técnicas. Só em estado de desdobramento nós conseguimos enxergar e agir e aniquilar, destruir todos esses aparelhos, chips, implantes, ebós, despachos, rituais que têm vida, energia própria e ainda podem vibrar por longo tempo, dependendo da mente que o criou, por encarnações e encarnações, a depender sempre da conexão que o alvo faz, que o atingido faz em relação a estes aparelhos ou ebós ou condensadores, quando a pessoa não se melhora, não se conhece e não se coloca a serviço da sua evolução, do seu crescimento consciencial sempre. Um grande beijo e até daqui a pouco.